Daniel, capítulo 9, versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra, e entende a visão. Daniel, capítulo 10, versículo 11 e 12. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Esses versículos que foram lidos falam da resposta de Deus através do anjo Gabriel a Daniel sobre as visões que ele teve. Mas eu quero destacar como Daniel era amado. Nestas duas passagens, Deus claramente declara o amor que sentia Daniel, como está escrito no capítulo 9 que lemos. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. E observe que está escrito que desde o princípio das súplicas de Daniel saiu a ordem, ou seja, desde o primeiro momento que Daniel estava orando, foi ouvida a oração dele. Em Salmos 34:15 está escrito que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Como é bom saber que somos especiais para Deus, que o Senhor nos ama, que os seus olhos estão sobre nós. Na primeira vez que li, fiquei impressionado com o amor que Deus tinha por ele, e algumas atitudes de Daniel nos revelam o porquê dessa declaração do Senhor. Quando Daniel entendeu que as assolações de Jerusalém durariam 70 anos, que seriam muitos anos de sofrimento, ele teve uma atitude frente a essa situação. Ele se voltou ao Senhor para o buscar com orações e com súplicas e com jejum. E em sua oração, Daniel ele exaltou o Criador dos céus e da terra, confessou os pecados do povo de Israel, porque sabia das muitas misericórdias do Senhor. No versículo 12 do capítulo 10, está escrito que Daniel ele aplicou o coração a compreender e a humilhar-se perante ao Senhor. E em resposta a essas atitudes de Daniel, está escrito que desde o primeiro dia as suas palavras foram ouvidas. Outra característica de Daniel era a sua fidelidade. No capítulo 6, o rei Dario havia constituído 120 príncipes sobre todo o reino e 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E a palavra ela relata que Daniel sobrepujou a estes presidentes, e eles começaram a procurar a ocasião contra Daniel. E a palavra também diz que não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Em relação à fidelidade, talvez podemos até comparar Daniel a Jó, onde o próprio Deus dá um bom testemunho de Jó, dizendo que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Observe como Deus se agrada dessas qualidades, né? Outra característica de Daniel é que ele gostava de estar na presença do Senhor. Ele tinha um relacionamento com o Criador. E mesmo com a proibição de fazer qualquer petição, a não ser ao rei Dario, sob pena de ser lançado na cova dos leões, a palavra diz em Daniel 6,10 que Daniel, quando soube da proibição, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava
e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Observe que Daniel ele estava em uma situação hostil à sua fé. E sua atitude de não parar de orar a Deus demonstra que ele não orava para parecer alguém religioso. Ele não orava para que os outros pudessem ver. Ele orava por sentir desejo de estar na presença de Deus, de conversar com o Senhor. Que a gente venha buscar estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor em oração, com súplicas, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, buscando ter intimidade. Precisamos buscar sermos conhecidos de Deus, que a gente venha a ser fiel, se desviando do mal e tendo atitudes que agradam a Deus. Te peço também, Senhor, que a minha vida seja edificada com essas palavras. Me ajuda a ter essas qualidades. Me ajuda a estar contigo. Sou falho. Me ajuda a ser reto, a ser íntegro. Me desvia do mal. Sou dependente de Ti, das Tuas misericórdias, do Teu amor. Amém.